paz do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez. José Miguel é o meu nome. E este é o canal Ministério Aviva o Meu Espírito. E esse espaço que começa agora é a conversa de impacto. Nós estamos aqui hoje para conversar com... Eu estou super animado, sou feliz, porque a conversa aqui já está agradável. E eu vou apresentar o meu convidado, pastor... Eu chamo pastor Tom. Por favor, servo de Deus, se apresenta. Você é meu pai e estás em casa. Glória a Deus, paz do Senhor. Antônio Joaquim Manuel é o meu nome. Sou mais conhecido por pastor Tom Manuel. Agradeço já sim o convite que me foi formulado e estávamos para estar aqui o sábado passado. Ok. Em virtude de alguma atividade não foi possível, mas hoje, graças a Deus, estamos aqui neste canal que é uma bênção. Amém. Bênção. E assim nós já começamos. Amém. Conversa de impacto. A nossa conversa de impacto, servo de Deus, é especificamente voltado para os momentos mais impactantes do teu ministério, da tua vida. Tudo aquilo que agrega um testemunho impactante, que nos faz entender ou sentir a necessidade desse Deus, do homem de Deus, nós queremos ouvir aqui. Eu tenho muitas coisas impactantes que Deus fez na minha vida. Exato. Eu vou falar de uma que me marcou até hoje. É da maneira que Deus se apresentou para mim. Ok. Adolescência. Na minha adolescência. Exatamente. É aí onde eu queria começar. Na base. Eu conheci Cristo na minha adolescência. E foi numa fase em que a minha vida, a minha área da saúde, eu tinha muitos problemas na área de saúde. Ok. E os meus pais muitas das vezes se perguntavam por que era assim comigo, porque eu nasci bem e chegou uma fase aos meus 12, 13 anos, 14, eu não conseguia estudar em condições porque havia um problema que eu acredito que era na área acadêmica, que eu não conseguia terminar os anos, sempre tinha que acabar no hospital. E houve uma vez que eu estava a sair da prova, acho que na 8ª classe, na altura eu estudava na escola Rei Mandub, isso na Vila Alice, e depois de eu terminar a última prova, eu estava a me sentir muito mal. E a minha mãe, como trabalhou no Hospital Américo Boa Vida, e eu ia em direção ao Hospital Américo Boa Vida, e naquele momento eu caí. Uma senhora apanhou-me, perguntou-me o nome, aonde é que a minha mãe trabalhava. Exato. E ela levou-me diretamente no hospital. Na altura era uma clínica Ferangoma que estava nos combatentes. Que ligaram para minha mãe e disseram que eu estava lá internado. Ela na altura estava a congregar aí nos combatentes da fé. Exato. Estava aí propriamente próximo do Quinaxixe. E ela recebeu aquele telefonema e foi rápido, e eu estava com muita febre. E eu tinha uma enfermidade que os médicos não conseguiam detectar. Ela tirou-me daquela clínica, levou-me diretamente para o Américo Boa Vida. Entrei no banco de urgência, os médicos começaram, eu acho que eu fiquei lá quase 90 dias. E nesses 90 dias que eu fiquei, os primeiros meses, fui fazendo medicação no banco de urgência e nada, não havia o resultado, e os médicos decidiram usar-me como um objeto de estudo para saber por que eu tinha, que as febres não baixavam, e eles detectaram que eu tinha um campo coberto, ou seja, não tinha defesas no meu corpo, porque o paludismo era muito, e aquilo já estava a passar dos limites, os médicos não estavam a entender. Então teve que ficar mais um mês em observação,
E acredito que aquele foi o... Eu vi muita gente a morrer, eu vi muita gente que entrava, não voltava, e fui detectado uma patologia estranha que me fez uma infecção que eu tinha, e fui levado ao CEDIP, dentro do Hospital Américo Boa Vida. Tinha uma parte onde tem as doenças infecciosas, ok. E eu fiquei ali. Hoje está. Hoje agora é o CETEP que cuida dessas. Então eu estava ali e pronto, já entrei. Quando entrei ali, eu estava na UTI, ou seja, os cuidados intensivos. Exato. E na minha sala estava assim, era proibido entrar pessoas estranhas. E fiquei fazendo a medicação, só que eu já estava cansado. E numa noite, eu lembro, não esqueço daquela noite, em que eu olhava para o teto falso, e eu sentia a necessidade de louvar a Deus. E eu, como na verdade eu cresci um bocadinho, né, ia para a igreja, na Igreja Metodista Unida, que nós todos íamos, e havia um louvor que eu cantava muito, e esse louvor era o louvor número 10, o hino do cântico dele, o inário, que eu creio e observa tudo quanto ele ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. E naquela foi uma noite que eu comecei a cantar muito aquele refrão, e quanto mais eu louvava, quanto mais eu cantava, porque eu estava numa sala onde éramos 3 pessoas, uma moça que tinha HIV em fase terminal, uma mais velha já, uma idosa que estava com uma tuberculose muito avançada, que cuspia sangue, e aquilo era arrepiante. E naquela noite eu fiz um desafio com Deus, e eu disse: Deus da minha mãe, se tu existes e me curares, eu vou te servir. Deus gosta disso. E aquela noite eu dormi em paz, numa tranquilidade profunda. No dia seguinte, a médica cubana, que normalmente faz aquela passagem de rotina, então a médica veio, olhou para mim e disse: olha, o menino está muito bem. O menino, quer dizer, tá bom, menino. E quando a primeira visita que a mãe fez, eu disse: mamãe, eu quero comer hoje, eu quero um sumo de pêssego, eu vou querer comer um calulu de quimbumbo. E estava lá a mãe e o pai, e eles se cutucaram. Esse gajo estava mal, e de repente melhora e está a pedir, com um apetite assim, ele vai morrer. Porque o pojo está a se despedir. Então ele precisa de comer alguma coisa que ele tanto gosta. E eu comi, de tarde veio o almoço, comi, e eu pedi mais. Quero mais. Então aquilo intrigou os que estavam lá, disseram: ele vai morrer. Ele não tem como, ele melhorou de repente. E pronto, eu comi, me senti bem. À noite tomei banho sozinho, porque normalmente tinham que me dar banho, e eu tomei banho sozinho, pela graça de Deus. E eu pedi um mosquiteiro. Eu preciso de um mosquiteiro. E a médica, quando voltou na manhã seguinte, deu-me alta. Disse: não, vamos tirar o rapaz daqui do cuidados intensivos, vamos lhe colocar naquela cama, numa sala que tinha 12 camas. Eu era o único doente. Então eu pedi um mosquiteiro. Mamãe veio passear, veio me ver, e eu disse: mamãe, eu preciso de um mosquiteiro. Ok, tá bom. Então quando for na hora de visita, a mamãe vai trazer o mosquiteiro. O engraçado é que quando ela volta pro hospital, eu não estava na sala de cuidados intensivos. Eu estava a ver televisão num outro pavilhão. E a mãe começou a chorar. Viu? Tá de pé. Começou a chorar, ela não me encontrou na cama. Onde é que meteram o meu filho já?
E, quer dizer, ela gritou ao hospital, eu vi essa é a minha mãe. E quando voltei, ela quando olhou-me de longe começou a chorar. Eu disse, mamãe, não chora, eu estou aqui, estou de pé, eu estou bem. Só que eu fiz aquela promessa e Deus me curou ali. Eu fiquei poucos dias já no hospital e assim que eu ia saindo do hospital foi uma grande vitória para a família, mas eu fiz uma promessa para Deus e eu não queria cumprir. Então eu estava a fugir desta realidade. Eu disse, Senhor, se tu me curares, eu vou te servir. E Ele curou. Agora cabia eu cumprir a minha promessa que eu não estava a cumprir. E Deus cobra. E começou a me cobrar e Deus começou a usar pessoas. E uma dessas pessoas que eu tenho é o pastor, hoje pastor, né? O João dos Santos, Jajão. O João dos Santos, sim. E ele encontrou Cativa, João dos Santos. A paz de Cristo sempre, Senhor. E ele foi um dos vasos usados que encontrou-me na botija no bairro. Alguma coisa estava inquieto naquele dia. Ele disse, vamos para a igreja? E eu disse, não quero ir para a igreja. E naquele dia não aceitei. Mas no domingo, num dia de semana, era numa quarta-feira que nós tínhamos o culto de jovens lá no Pinto. Na altura a congregação estava na casa da irmã Zizi. Exato. Na Zizi, no quintal, e a nossa igreja do quintal. E os cultos de jovem eram nas quartas-feiras. Mas eu sentia a necessidade de não ir naquele dia. No domingo, no sábado, eu converso com um amigo, o Orlando, que é conhecido como Verox, que vive mesmo ali no MAS. Há uma casa aqui, está a cabine, entre a cabine, há uma casa neste lado aqui, aqui lá mesmo no lado do Pinto. E ele convidou-me, ele era da Samaria. Então disse, como é? Ué, vamos domingo na igreja? Eu disse, tranquilo, vamos na igreja. Ele vai me acordar quando eram 6 da manhã. E a mãe bate na janela, você tem que ir à igreja, você pediu outro para vir à tua busca. São 6 horas da tarde. Eu acordei, me preparei e fui para o culto lá na Samaria. Samaria está aqui no 6. Sim. E a quem o pastor daí é o pastor Quintas. Eu fui para o culto, gostei dos louvores e chegou aquele momento de que queria aceitar Jesus como Senhor e Salvador. E o engraçado é que eu não queria, alguém levantou minhas mãos. Ao mais velho que levantou minhas mãos e ele disse, vem aqui, vem, não tenha vergonha, vem. Eu levantei-me. A altura Samaria era uma igreja que estava a ser, na altura estava de chapa. E eu lembro-me bem, foi no ano de 2014, foi dezembro de 2014, não, 2004. 2004. E aí eu fui para aquele culto, eu entrei e quando o pastor chamou aqueles que vieram pela primeira vez, o mais velho levantou-me, eu fiquei chateado, mas ele disse, nós te vimos, vem. Então quando vou para o altar, o pastor não fez a oração conforme muitos fazem, né? Tipo, Pai, apaga o nome dele no livro da morte, escreve no livro da vida e pá. Não, é que ele... Quem não lhe fez essa oração não se converteu. Ele não fez isso para mim. Ele disse, eu vejo aqui um homem de Deus, um servo de Deus. E a oração dele era, Senhor, o ministério dele, eu estou a colocar nas tuas mãos, que ele seja alguém que o Senhor use muito. E eu não esqueço aquela oração. E automaticamente eu disse, amém, amém. E eu olhei para o pastor e eu fiquei meio intrigado, mas ministério, essas coisas saíram onde? Mas eu vou ficar. Fizeram aquela pergunta depois do final do culto, irmão, nosso culto é aqui, papá, quando é que o irmão vai vir? Temos ensaio. Só que eu aceitei aí Jesus, já não voltei. Eu aceitei lá Jesus. Foste com Jesus. E fui com Jesus. E eu vi, os meus amigos estavam aí para o Pinto. E o Jajão, como é, vamos? Eu disse, não, vamos sim, vamos, mais velho, vamos. E comecei a cultuar ali. E quando comecei a cultuar aí, houve uma atividade lá que eu não esqueço. Isso foi no ano de 2005, que o tema era subir ao monte,
trazei madeira e edificai a casa. Exato. E quem era o pregador de encerramento era o pastor Rafael Jorge Viana. E o mais velho aí pregou, eu acho que pregou a minha vida mesmo. Ele, quando começou a pregar, eu comecei a chorar desde o minuto do princípio da mensagem. O culto terminou, eu não dei conta que o culto acabou. Penso. Eu comecei a dizer: Senhor, eu quero ser diferente, eu quero deixar esse tipo de vida. E os irmãos olharam para mim, a quem não entende. E o líder da altura era o Luciano Mimoso, o Augusto Luciano Matabicho. Um abraço também ao pastor Rafael Viana. Mais velho, Rafael Viana, é uma grande referência na minha vida espiritual. E ali eu comecei, levaram-me para casa, eu estava muito sensível, aquela palavra foi muito forte, muito forte, que aquilo mexeu com as minhas estruturas. E eu automaticamente eu senti que Deus estava a me chamar já. E eu, quando cheguei a casa, a mãe olhou para mim, ela disse: pô, meu filho, alguma coisa de Deus vai acontecer contigo. Então eu tranquilamente entrei no quarto, orei e fui fazendo a fé assim, devagar. Comecei a cantar, sempre gostei de cantar, sempre foi o meu forte também, porque Deus começou a me moldar através da música. Sim. E eu continuei fazendo aquilo, dando aqueles passos, sabe? Nós admirávamos, vendo o Júbilo Benício a pregar, Edmar Matabicho a pregar, quer dizer, aqueles mais velhos todos que na altura nós encontramos lá. E nós tínhamos uma grande referência, ouvindo João dos Santos a pregar, ouvindo também hoje pastor Hélio lá no Zango, que o Senhor abençoa. E nós começamos a crescer debaixo daquilo que é, mas a mamalice que Deus o tenha, ela não via só a minha pessoa como um simples servo. Ela olhava para mim e ela chamava-me pelo ofício, o evangelista, e aquilo me intrigava, mas eu sou novo na igreja. A mamãe logo que me viu, eu sou o evangelista, você é uma bênção. Quer dizer, desde o momento que eu senti aquele toque de Deus no hospital e aquele voto que eu fiz ao Senhor: se tu me curares, eu vou te servir, Deus começou a preparar condições. Ele só precisava que eu desse passos. E eu comecei a dar passos lentos, passos muito lentos, que chegou uma fase que eu vi que era muito rápido. Eu fiquei praticamente 3 meses na igreja, no 4º mês eu fui batizado com o Espírito Santo. Foi rápido. My God. E eu fiquei admirado. E eu não fui batizado na igreja, eu fui batizado em casa. Em casa. Na oração, eu a buscar a presença de Deus, eu poderoso. Senti uma atmosfera diferente. E eu disse: paro ou continuo. E era uma energia, algo metafísico muito forte. E eu, quando continuei. Quando dei conta, eu já estava a falar o idioma do céu. Glória. Que a terra não entende às vezes. Poder. E eu senti-me novo. E nós tínhamos o hábito naquela altura, quando você é batizado no Espírito Santo, tem que ter prova. Não é agora, o evangelho de agora, essas línguas copiadas e outras coisas que estamos ouvindo em CD e nos autobatizamos. Não, tinha prova. Exato. Alguém batizado no Espírito Santo tinha que orar contigo para confirmar se é mesmo de Deus ou não. Exatamente. E aí entramos. Oração. Epa, já. Não, esse, o Senhor mesmo já é de Deus. Epa. E eu fiquei muito feliz porque era uma fase na minha adolescência que eu já estava com 15 para 16 anos. Okay. E pronto, eu fiquei alegre, continuei. E esse
Pastor, é o privilégio de ser alcançado por Deus na adolescência. Olha, eu acho que a melhor fase que eu vivi de muitas experiências e muito forte foi na adolescência. Foram mesmo coisas muito, muito, muito visíveis, e que depois dali eu estava a dar os meus passos, graças a Deus, com a ajuda da mãe em casa. Então a mãe percebeu, porque quando fui batizado com o Espírito Santo, eu já tinha dons. Amém. Eu já tinha dons. Batismos, dons. Quer dizer, dons de Deus vieram para mim. Forte. E a mãe percebeu. E a mãe começou a me ajudar. Eu não tive mentor, pastor A, B, C, não. A minha própria mãe começou a me monitorar. Agora você tem que fazer isso. Você não pode namorar. Você tem que estar aqui. Você tem que, quer dizer... Está ouvindo? Então, a graça que eu tive da mãe me cuidar. Não demora muito. Deus queria trazer aquilo que eu tinha à superfície. E Ele fez isso. Foi num trabalho no Jindungo, lembro. Quem pregou é o pastor Pacífico. E nós estávamos naquele trabalho de oração, aquele trabalho forte, e de oração. Eu a jejuar. E ele diz assim, ele disse o seguinte: há um jovem aqui, há um adolescente aqui, há um rapaz aqui que ora muito, e Deus está à procura dele. Amém. Quando Deus te procura. E eu não sabia que sou eu. Eu tô na oração, E ele começou a falar algumas coisas. E de repente tudo que ele falava, aquilo confirmava o meu espírito. Exato. Mas eu não levantei. Ele começou a olhar assim e disse: tragam aquele jovem que está aí. Exato. Pronto, foram a minha busca. Eu vi, eu estava tomado pela glória de Deus. Aquilo já, eu só glorificava a Deus em línguas. E ele olhou para o pastor Daniel e disse assim: tirem o altar. Afastaram o altar. E todos os ministros do centro me meteram a mão. Exato. My God. E eles começaram a orar fortemente para mim. E eu fiquei famoso. Fiquei famoso. Esse é o irmão que lhe profetizaram. Esse é o, quer dizer... recebeu todas as bênçãos. Eu fiquei famoso. E pronto, depois chegou uma fase que eu comecei a servir a Deus na minha simplicidade. Nunca almejei cargos na igreja. E na minha simplicidade, em obediência jovem, em obediência aos líderes. Eu tinha sempre aquele cuidado de quando tinha o culto de sociedade de senhoras. O mamauê. Exato. Nós estávamos lá para meter a tenda, para as sombras das mamás. E pela graça de Deus, nós éramos os jovens na altura que nós nos preocupávamos muito com aquilo que é a obra de Deus. Parecia que Deus já estava a me preparar para algumas coisas. E eu, pela fase que eu estava a passar, porque eu gostava muito, eu gosto até agora de igreja. Nós fazíamos, eu por exemplo, em particularmente, somos dois, eu e o pastor Genuíno, exato, Joaquim de Oliveira. Nós tínhamos aquele amor na obra em que nós às vezes íamos arrumar a igreja sem as mamães saberem. Amém. Então uma vez a mamã Alice, que Deus o tenha, ela se perguntava sempre: quem que vem arrumar a igreja? Quem vem arrumar a igreja? Às vezes quando chovia, aquele lodo todo entrava na congregação. Nós tínhamos que sair rápido da escola e vir a correr. Tirávamos aquele lodo, limpávamos como se não tivesse a passar-se nada. Mas tem uma lição dentro disso. Tem. Queremos ouvir, pastor, uma lição dentro. Sabe, quando Deus, na verdade, nos chama, Ele começa conosco a nos dar trabalhos simples. Exato. Sabe? E a pessoa que não quer começar no trabalho simples. My God. Eu comecei a limpar a igreja. Eu não sabia que eu seria pastor. Chamado que lhe colocaram, todos os ministros lhe colocaram a mão. Começou o chamado. Aí foi a grande responsabilidade que eu tinha. Mas eu estou inocente. Eu vou fazer a obra de Deus segundo o que Ele quer.
E Deus começou a me usar muito a partir daquele momento. Eu orava para as pessoas, quando havia alguns problemas sérios na igreja, eu lembrei, eu estou eufórico para falar. Eu lembrei uma vez quando o pastor lá no Pinto disse que estava a passar e se encontrou com um cão que era cego. Nos contei. Bem, um dos testes que eu tive para provar a graça da cura. Exato. Eu não orava em pessoas, não orei em pessoas. E aí é um cão que eu olhei a nuvem nos olhos. My God. E o Senhor me disse assim, ora por ele. E eu cheguei no meu jeitinho, tranquilo, fiz o carinho. E eu disse, Senhor, ele não é digno de viver assim. Senhor, eu estou a impor as minhas mãos. Eu acredito que o Senhor pode. Glórias. E automaticamente, quando voltei, dias depois, encontrei a nuvem nos olhos do cão, desapareceu. Power. Aquilo foi aí que eu comecei a perceber que eu tinha algumas coisas, porque a minha mãe sempre que levasse assim algum caso em casa de oração. Exato. Tipo, eu estou a fazer um trabalho de jejum com a irmã, ela tem esse problema. Tu tens que intervir. Mandava chamar. E eu orava. Eu orava. Eu comecei a exercitar certas coisas, não na igreja, era em casa, porque a mãe percebeu que eu tinha alguma coisa especial de Deus na minha vida. Que nem Maria quando mandou chamar Jesus. Pronto. Eu acho que a pessoa que eu louvo muito a Deus. A minha mãe me treinou muito para mim ser o servo que sou hoje. Glórias. Eu devo tudo a ela. Eu quando olho para ela está numa fase que está já muito adulta, e eu sou ela. E aí eu sou ela mesmo. Eu quando me vejo, me revejo. Às vezes nós dissemos assim, os nossos pais às vezes não tem nada para nós. Não, sim. Sim. Paulo disse a Timóteo, a tua fé não é fingida. Primeiro estava com a tua avó e a tua mãe. My God. Então o que você tem, Timóteo, eu conheço. Exato. Então eu acarretei certas coisas da minha mãe. E quando eu fui desenvolvendo, eu comecei a ter muitos problemas na igreja por causa daquilo que eu tinha. Exato. Ao ponto de me chamarem de feiticeiro. Esse meu tem feitiço. Como é que nós, os líderes, oramos My God. e nada acontece? Ele não ora. Ele vem devagar, segura, fala 4 ou 5 palavras e as coisas acontecem. Esse é o problema do desconhecido. Então, o papá, o ancião, o pastor Ostonito, nós tivemos uma batalha espiritual muito forte lá na congregação. Amém, meu pastor. Nós vamos fazer, desculpa te cortar, vamos fazer um pequeno intervalo e nós voltamos já em 2 minutos. 1, 2, 3. Aleluia. E nós voltamos e fique aí, tá? Já está aquecendo, já estamos lá. Meu pastor, Amém. Vamos lá. Tava a falar sobre o papá Tonito. Ok. O pastor Tonito agora, meu líder na altura espiritual, um pai que eu tenho que de braços abertos nos recebeu. Exato. Pois nós somos a primeira geração de adolescentes da congregação Monte Sinai, agora é o Pinto, e nós somos a primeira geração. E nós estávamos num trabalho espiritual com uma jovem, e aquela jovem manifestou um demônio terrível lá na congregação. E o pai olhou, nós estávamos aí, ele mandou nos chamar, chamem o jovem Tó, chamem outros líderes. Nós ficamos no final do culto por causa daquela manifestação espiritual. Exato. E pronto, alguns começaram a orar, e os mais velhos, que era a mamãe Alice, que Deus o tenha, e o nosso ancião, hoje pastor Tonito, Exato. disseram, não, quem vai orar agora é o jovem Tó.
vai filho, vai e põe as tuas mãos. E ora. Uhum. E debaixo daquela autoridade eu não falei muito. Quando segurei na irmã, eu disse em nome de Jesus Cristo, que você seja liberto dessas correntes malignas. A irmã caiu, desmaiou, e o pai olhou para mim, eu olhei para o pai, ele disse, não, continua orando. E eu continuei aquela oração. Instrução. E graças a Deus a irmã voltou ao normal, e ali a igreja descobriu que havia um servo de Deus ali. Exato. E começaram a me levar ao trabalho ali. Vamos, filho, você vai fazer isso, vai fazer isso. E tivemos uma experiência ainda na adolescência. E pastor, tem uma lição aqui. Eu sempre vou querer essas lições. O pai não impôs a mão, não, chamou, mas indicou o filho para pôr a mão e orientou o filho como a continuar. Deveria fazer. Exatamente. Deveria fazer. E o pai espiritual é para isso. Exato. Eu senti que o meu pai tinha confiança, sabia Exato. do que eu tenho. O grande problema hoje é que os nossos pais espirituais desconfiam do que nós temos. Exato. E ele disse, filho, vai. E eu não tinha aquela maturidade espiritual que eu tenho agora. Exato. Mas ele disse, vai, faz, continua. Porque eu estava tão confiante, porque eu sabia que na minha retaguarda tem alguém que, se haver alguma coisa normal, sim, ele está aí. Ajudar-me concernente nesse assunto. E graças a Deus tudo correu muito bem. E eu agora comecei a sentir vontade de ser, de expulsar mesmo o demônio. Agora comecei a ter aquela vontade da oração, da consagração. Graças a Deus em casa eu tinha uma disciplina cristã muito forte. Porque a minha mãe sempre, eu chamo de manutenção espiritual. Exato. Porque quem não faz, eu até agora faço, porque aprendi com a minha mãe, a manutenção espiritual. O que é isso? Manutenção espiritual é quando você lidar com muitas coisas espirituais, depois você tem que ficar isolado. Exato. Para poder então receber novamente o poder de Deus. Porque a gente, quando vai tocando nas pessoas, vamos orando, nós automaticamente recebemos cargas negativas. Exato. Então nós temos que passar um período de purificação, santificação, para que o Senhor em nós também tire a impureza e nos enche novamente da graça que nós desprendemos. Então a mãe sempre me ensinou isso. Sempre que você fazer um trabalho espiritual, você tem que ter um tempo de consagração tua, e para que Deus, na verdade, não haja influência, porque às vezes, e eu vou deixar essa deixa para os jovens que são curiosos na área de libertação. A gente quando faz esse trabalho de libertação, nós temos que ter um tempo para nós mesmos, para que Deus faça a manutenção espiritual. Exato. Porque tem coisas, tem vestígios espirituais que a gente, quando toca, a gente, quando vai repreender, a gente vai fazer certas coisas espirituais, tem vestígios que podem atingir as nossas vidas. E se nós não temos esse cuidado, pode nos acontecer o quê? Aquilo que nós chamamos de retaliação espiritual, contra-ataque, porque você vai ter efeitos de alguma coisa. A manutenção espiritual é como se você tivesse a se lavar daquelas impurezas. Sim. E Deus vai te rejuvenescer, vai te trazer uma graça nova. Exato. Por isso Paulo aconselhou a Timóteo, não participa, não impõe a tua mão precipitadamente e não participa dos pecados alheios. Porque às vezes nós, quando impomos a mão precipitadamente, acabamos por arrecadar certas coisas. Esse é o cuidado que eu tenho às vezes na oração, e muitas das vezes eu não imponho a mão. É sobre a autoridade divina, eu falo e as coisas acontecem. Essa é uma das particularidades que a minha mãe me ensinou, e eu levo comigo no ministério. E isso tem me ajudado muito. E aí sua fase da adolescência? Estava a dizer, não é? Que chegou esse momento e começou a ter muita vontade, depois de ganhar
a convicção, a certeza, a confiança do exercício, não é? Vamos chamar já de exorcismo, não é? Por orientação do pastor, começou a orar muito, começou a se preparar muito e começou a enfrentar. Nesse percurso, não é? Qual foi a experiência de exorcismo que mais lhe marcou? São muitas experiências, são muitas, inúmeras. Eu vou falar de uma jovem, vou tratar nome fictício de Joana. Exato. Uma jovem que ela estava, não é? Acredito que essa fase já é a fase da minha juventude. Juventude. Okay. E aí essa pessoa, depois da minha juventude, eu entrar para a juventude, eu saio do Jeová Sabaoth e vou para os combatentes da fé. Combatentes da fé, sim. Yeah. Ali havia uma menina que tinha viagem marcada para a Namíbia para fazer uma operação. Exato. E naquele dia eu tinha que pregar. Ok. E eu a ministrar a palavra, e Deus me disse assim: eu quero curar. Amém. Eu quero curar. Então eu paro de pregar. E eu disse: Deus quer curar. E pela graça de Deus, quando falei isso, há um espírito de enfermidade que começa a falar no momento. Ok. Na menina. Ela estava com viagem marcada para a Namíbia para ser operada. Questão, ok. E o espírito começa a falar: eu vou matar. E eu temi, eu disse: meu Deus do céu. É um espírito violento que ninguém conseguia segurar. Mas houve umas irmãs intercessoras com muita força e seguraram a irmã. E eu desci do altar. E as pessoas olhavam para mim, pela minha fisionomia, eu era uma coisinha. Uma coisinha. Debaixo de uma autoridade de Deus muito terrível. Forte. Então eu disse: largam ela. Então elas, quando largaram, eu fitei os meus olhos nela. E aquele espírito começou a abrandar. E eu dizia assim: tu és o Deus que cura. Senhor, se tu queres curar, chegou a hora de tu curares. Okay. Automaticamente, quando encostava para ela, ela abrandava. Quando abrandou, disse: pastor, posso te abraçar? Eu disse: tá bom. Ela, quando me abraça, eu senti que o espírito de enfermidade saiu do corpo dela. Okay. E ela logo adormece. Olha, aquilo criou um impacto na igreja. E eu fiquei conhecido na igreja. Esse é o cara, esse é o... E fui começando já a ser... É ali onde comecei a ser experimentado, a trabalhar na área de libertação e cura. Ok. Então comecei a trabalhar. Comecei a trabalhar ali. Sempre que o Tô pregava era um problema na igreja. O Tô sempre deixa cair cadeira, partem cadeira, fazem isso. E glória a Deus por isso. E eu fui evoluindo. Exato. Evoluindo. E hoje nós estamos aqui. Amém. Sem lutar com ninguém, sem encargo de ninguém, sem invejar ninguém. E uma coisa aconteceu na minha vida muito estranha. É que eu acho que Deus é Deus de propósitos, sim. Exato. Eu fiquei líder do meu líder. O meu líder ficou meu vice-líder. Ok. E eu fiquei líder dele. sem lutar cargos. Não lutei. A graça. Eu não lutei. Eu encontrei ele líder. Mas ele ficou meu vice-líder e eu fiquei o líder. Ok. Por quê? Porque quem tem chamado não precisa lutar. Exato. Os bacongos, né, dizem que tem estrela. A estrela. Quem tem estrela dele, exato, ele vai brilhar. E essa foi a minha fase juvenil que me catapultou para entrar no ministério. Ok. E fui muito abalista, eu gostei de pregar nos abala e sempre aqui, nessa viagem. Eu sempre gostei. Pregou
Manifestação de dons. Ministração. E Deus sempre usou-me muito. Eu tenho dificuldade de dizer assim, eu tenho o dom disso, daquilo. Não. O momento Sim. é que Deus traz. Aquilo que Ele quiser usar. Há uma jovem, na última bala que eu preguei, eu havia tido um óbito do meu sobrinho. Aquilo fechou muito. Fiquei fechado um tempo. E convidaram para pregar numa bala Viana. A bala Viana, a última bala que eu preguei foi feito aqui no SES, no mercado. Ok. E ali eu não queria pregar porque eu estava no Quilamba na altura. E o servo de Deus, o Kanda, que Deus abençoa, o Kanda ligou-me e disse: "Oh, diácono Tó." Eu era diácono já. "Diácono Tó, eu preciso de você." Eu disse: "Eu não estou a pregar porque eu sofri, estou com óbito e em memória ao meu sobrinho, eu não quero entrar." "Não, por favor, nós precisamos de ti." Eu estava com um amigo, eu perguntei: "Homem, como meu carro está pronto?" "Está pronto." "A que horas é que eu começo a pregar?" "Você começa a pregar a partir das 16. Eu disse: "Tá bom, eu estou no Quilamba. Nós vamos fazer todos os possíveis para nós chegarmos às 16. O engraçado foi que o pregador das 16 que eu poderia pregar, o das 18 é que pregou no meu lugar, porque eu cheguei 17 e qualquer coisa. Ok. E quando cheguei, o tema era: no tocante a isto, ainda há esperança. Esdras 10, 1 e 2. Okay. Se a memória não me falha. E eu disse: "O vosso texto, qual é? O texto é esse." Eu disse: "Meu Deus, eu não preparei." Liguei para minha mãe. Disse: "Mamãe, eu estou aqui. Me resume rápido essa história." A mãe fez um resumo forte. Eu disse: "Tá bom. Amém, mãe. Mamãe, desliga. Já tem uma visão." E eu aconselho as mães cristãs: preparem bem os vossos filhos. Ok. Essa mensagem não é só para jovens, até para mãe. Eu sou produto da minha mãe. My God. Ela sempre me ensinou a palavra e sempre foi uma grande influência para mim. Se alguém um dia me perguntar qual é a tua influência espiritual que você tem, eu só digo: minha mãe. Já não tem outra pessoa. E a partir daí eu subo no altar. Eu ministrava a palavra de Deus. Enquanto eu ministrava, pregava a palavra, pregava. Tinha muita gente naquele lugar e eu não sabia que o som estava a chegar até distante. Exato. E eu tenho o testemunho de uma jovem que aceitou Jesus verdadeiramente. Ela estava a tomar banho. Ok. Ela veio de toalha naquele dia. Ela a tomar banho. Ela no banho, ela disse, uma voz me disse: vai ter com esse homem agora. Ela sai da casa de banho, amarra o pano. Corre. Eu já estava na ministração. Era muita gente no chão, as pessoas a chorarem. Ela, quando chegou, ela foi tomada pelaquela atmosfera. Ela olhou para mim com lágrimas nos olhos a dizer: que Deus é esse que você prega? Exato. Eu estava a tomar banho, uma voz me mandou vir ter contigo. Eu disse: eu não sei o que você vive. Mas uma coisa eu sei: o Deus que está em mim, Ele te trouxe aqui, eu vou orar por você. Eu queria orar por ela, não consegui por causa da unção de Deus que estava naquele lugar. Ela cai naquele momento e o Espírito Santo começou a fazer o trabalho. Foi um dia muito marcante e eu disse para mim: nos abala, não prego mais. Ali eu disse: não prego mais, porque às vezes esse tipo de movimento é bom, só que às vezes muita gente vai para competir. Exato. Quem prega mais, quem prega menos. E não é para isso que fomos chamados. Eu não fui chamado para competir, eu fui chamado para fazer a obra de Deus. Sim. Por isso é que eu tenho as minhas particularidades. Exato. E eu digo para muita gente: eu se postasse tudo que tem acontecido lá na igreja, a igreja estaria abarrotada. Eu não preciso postar. Ok. Eu aprendi uma coisa de Deus. E Jesus falou assim a Jairo: não conta a ninguém o que aconteceu aqui. Porque tem pessoas que não estão preparadas para admitir a graça que você tem. Exato.
não estão preparados. Tá? Eu conversava com o pastor Gelson, não é? O nosso profeta Kid, e eu falava especificamente sobre isso. E é a razão que nós temos hoje a conversa de impacto, não é? Porque existem diversos servos de Deus que têm uma graça tremenda, só que essa graça precisa ser patrocinada, precisa ser anunciada. Sim, porque Angola é um país ainda fértil. E esses homens de Deus que tem na nossa nação precisam ser conhecidos, destacados e entregues. E somos nós que temos mídias, temos imagem para poder usar essas pessoas e apresentar ao mundo, apresentar. E então, eu conversei com o profeta Kid, eu fiquei, meu nome agora é esse, o profeta Kid, e eu disse, olha, profeta Kid, quando tiver uma atividade, quando tiver qualquer coisa, entre em contato. Nós vamos fazer alguma coisa, vamos criar. Temos o plano até de criar uma live, não é? Para colocar ele em direito, uma imagem organizada, tudo organizado, para ver se a graça que ele tem seja entregue. Então, pastor, não fecha mais, não fecha mais. Esse tipo de coisa precisa ser entregue. É o evangelho. Amém. Eu tenho um ser muito meu. Eu sou um bocadinho reservado. Eu uma vez disse para minha esposa, eu sou tímido. E ela não acreditou, porque ela disse assim, você é extrovertido demais. Não. Tem coisas que às vezes eu prefiro não apresentar. Por quê? Porque por causa da exploração. Ok. Você entende? Entendo. Mas a graça de Deus, eu tive muito cuidado, eu tenho muito cuidado até hoje, porque a minha mãe me recomendou. Exato. Ok? Você não é instrumento usado pelos homens. Exato. Você é um instrumento usado por Deus. Ok? Só que há homens que usam homens. E é por aí. Então eu tenho essa particularidade de me esconder um bocadinho naquilo que faço. Ok. Eu tenho Deus, quando eu abri, quando Deus me disse assim, servo meu, chegou a hora. Eu tive 3 vezes o mesmo sonho. Eu não tenho obra porque eu queria. Primeiro, a minha sogra sempre falava para mim, você vai ter igreja. E eu falava, não, mamãe, esquece isso. Eu sou apenas orador e pregador. Eu gosto de pregar, gosto de orar pelas pessoas. Ela dizia, não, você vai ter igreja porque eu vi. Ok. A minha esposa, no meio das amigas, já lhe falavam assim, você e eu vão ter igreja. O único que eu estou a ver aqui com o ministério, nas nossas amigas, que vai ser rápido, é você, Isabel. As amigas já conseguiam ver mais ou menos o que Deus poderia preparar para nós. Então, eu comecei a me esconder muito cedo. Muito cedo. Eu tenho o mais recente, algo que não é mais recente, é um milagre que Deus fez. Exato. De alguém que tinha o carro desaparecido. Ok. Carro desaparecido. Nem a polícia estava a encontrar o carro. Eu, depois de ministrar, o Senhor me disse assim, chame pessoas que têm coisas difíceis. E eu disse, não quero pessoa com coisas fáceis. Eu preciso de alguém que tem um problema difícil mesmo, difícil. E apareceram 4 pessoas. E eu pedi nessa pessoa para nunca testemunhar isso. Não fala isso. E o carro dela, ela encontrou numa das embaixadas. Ela encontrou, não é a polícia. Ok. Encontrou estacionado. É ela que encontrou, não é a polícia. Depois da oração que eu fiz no domingo, eu disse, Deus só me disse para me orar em casos difíceis. Eu comecei a orar, orei, parecia que não ia acontecer nada. Na terça-feira ela me liga a chorar. Pastor. Homem de Deus, você tem Deus na tua vida. Eu disse, o que é que se passa? O meu carro estava desaparecido há 6 meses.
eu encontrei, não é a polícia que achou, fui eu. My God. Eu a passar com outro carro, algo me disse, olha, eu vi a matrícula do meu carro. É o meu carro. E eles foram a correr, chamar a polícia e tal, e tal, tal, tal. Então não poderia receber o carro naquele momento, a polícia tem que fazer uns trâmites. Exato. Ok? Poderoso. E eu lhe disse, não fala a ninguém o que aconteceu. Yeah? Por quê? Porque quando essas coisas geram impacto, e eu tenho medo de fama. Ok. Eu tenho medo que as pessoas me conheçam muito. Porque eu não sei se eu consigo gerir. Então Ok. eu prefiro me Isso. preservar. Porque eu não sei, eu sou sensível neste lado. Ok. Eu não consigo, tipo, eu quero às vezes fazer, mas às vezes eu sinto que não. E eu vou tentando e eu acho que, acredito que o momento certo vai chegar. Exato. Que eu vou poder eu não tenho uma pregação assim igual a dos outros, não. Sim. Eu tenho uma mensagem que é minha mesmo, é meu modelo, e muita gente admira. Eu vi durante um ano, era adolescente, todas as segundas-feiras. Eram dias de mover, e as pessoas, os meus filhos espirituais, eles têm essa particularidade, e eu digo assim, a igreja é a cara do pastor. A graça que o pastor tem é a graça que vai manifestar. Exatamente. Eu admiro muito o pastor Sadraque Lufuankenda, eu admiro muito. Ele tem uma graça só dele. Exato. Eu admiro muito o apóstolo Cornélio, exato. Ele é um meu povo. Uma particularidade que Deus destacou. Eu tenho muito orgulho mesmo. Eu gosto de lhe ouvir falar. Ele é muito bíblico. Eu sou muito fã do Edson Lionel. Sim. Eu lhe chamo o T-Bíblia. O homem duro. O homem então duro, vai sentar aqui. Eu admiro muito ele. Com Edson tem que ser 5 horas. O pastor João Mussuma, né? Meu pastor, um abraço. O homem, eu conheci ele num dos abalas que a gente pregou juntos já há muito tempo. E eu sempre tive uma autoestima porque ele é o pai da aplicação. Ele aplica, tipo, tá brincar. Ele é muito duro. No domingo nós só ficamos de pé. E prontos. Essa é a graça que Deus lhe deu, e Deus está lhe levando numa dimensão muito, muito, muito forte. Sim. E aí, quando eu vejo, tipo, né, nós que já estamos quase nos 40 já, e olhamos assim, e aquelas pessoas que nós um dia partilhamos o púlpito, exato, Deus a exaltar, para nós não temos ciúme, nós glorificamos a Deus. E essa é a humildade do Evangelho. E eu olho para esses homens como uma grande referência. O pastor Gelson Kidd, então, profeta aqui. Ele tem uma graça muito forte. Há um também que eu tenho muito carinho por ele, o Josué Basto. Evangelista Josué Basto. Já. É um cara terrível mesmo, terrível. E prontos, né? São as pessoas. Eu tenho que incomodar o nosso agente do Conversa de Impacto, Evangelista Wilson, para conseguir o contato do José Basto para estar aqui. Olha, ele é uma super pessoa. E prontos, né? Vivemos muito tempo juntos na oração. Só que Deus definiu nossos caminhos. Cada um foi no seu lado, mas pela graça de Deus nós continuamos a fazer. Glorifico a Deus que eu tive que fazer carreira no ministério, diácono, evangelista, agora pastor. Eu tenho uma história, cada filho meu tem uma história. O meu primeiro filho, ele nasceu dias depois da minha consagração. Eu fui consagrado na semana a seguir ele nasceu. A minha segunda filha foi com a abertura da igreja. Quando o Senhor chamou, me mostrou, porque ele apareceu, Deus apareceu para mim e mostrou-me rebanhos. Exato. E ele disse assim: 2 tipos de rebanho, os magros e gordos. E ele me disse: escolhe. E eu disse: não, Senhor, o meu rebanho é esse gordinho.
E ele disse, não, o teu rebanho é este que está doente. Estavam cheios de feridas, as ovelhas todas. E eu estava entristecido. Sim. Eu disse, Senhor, tu vais me dar coisa assim? Ele disse, vai, senta. E eu sentei. Quando sentei, uma ovelha subiu no meu colo, ferida. E ele me disse assim, acaricia ela. E eu comecei a acariciar. À medida que eu fui acariciando, eu comecei a perceber que estava a haver uma transformação. My God. E eu comecei a acariciar, de repente as feridas desapareceram. E veio a minha palavra do Senhor, ele dizendo, a ovelha gorda que você viu e foste primeiro, são essas que estão magrinhas. My God. E eu desperto, chamo a esposa. Eu disse, Deus está a me chamar para alguma coisa. Só dá mais um toque. Pastor, mais próximo. E quando falei com a esposa, ela não entendeu no princípio. Então eu comecei a comprar cadeiras. Comprei 10 cadeiras, 20 cadeiras, 30 cadeiras estavam no nosso quarto. Ela perguntava, o que é que você quer? Eu disse, não sei, só estou a comprar. Liguei para um amigo, eu disse, olha, homem de Deus, eu quero um púlpito. Ele disse, ainda bem, eu tenho aqui um altar que já não estou a usar, vem buscar. Fui buscar o altar. Liguei para um amigo, ele disse, eu tinha 100 cadeiras, ofereci 90 e 94, ficaram 6. Vem buscar as 6 e vem buscar o microfone. Fui, peguei. Só que eu estava andando, não tinha espaço para meter a igreja. E quando não tive espaço, eu procurei assim pessoas para me ajudar e não tinha, porque, as pessoas que me prometeram desapareceram. Há um servo, há tempo fez uma afirmação, disse que para ser pastor em Angola você tem que ter dinheiro. Mas eu tenho a graça que traz o dinheiro. Amém, amém. Glória. Então, não é sobre ter dinheiro, é sobre ter a graça que traz o dinheiro. A graça traz. Porque quando eu comuniquei para alguém, eu fui procurar um espaço, sem ter dinheiro. Vamos fazer mais um pequeno intervalo e esse é para o nosso terceiro e último quadro. Fique aí, que Deus te abençoe. E nós voltamos para o terceiro e último quadro. Fique aí, que Deus te abençoe e poderosamente. Estamos aqui com o pastor Manuel, não é? Servo de Deus, e está a ser uma bênção. Então, nos acompanhe. Sim, meu pastor? Pois, quando eu não tinha nada, eu procurei o espaço. E quando procurei o espaço, eu fui ter com a dona do espaço. E eu perguntei, quanto é que é a renda? Não, a renda são 20 mil. Fazendo a conta, são 120 mil. Eu não tinha. Eu disse, Senhor, aonde eu vou tirar esses valores? Esse dinheiro. Eu disse, tá bom, daqui a uma semana eu pago. Eu fui. Eu disse Palavra do homem de Deus. Eu disse uma semana. Uma semana. Mas em 3 dias Deus me deu dinheiro. My God. Eu disse uma semana. E cheguei aí e um servo de Deus me liga. Não estou a te ver lá no centro. Como é? Eu disse, não, estou a tratar um assunto da igreja. Vais abrir? Eu disse, estou em perspectiva de abrir. Eu quero dar minha contribuição. My God. Terça-feira vamos nos encontrar no bairro de Viana. No bairro aquele que está em direção a estrada que sobe já para o Zango. Exato. Aí, propriamente quase as Gembas. Há um bairro aí. E eu fui. Na terça-feira de manhã ele me liga. Como é? Já estou aqui. Estás aonde? Eu disse, estou em casa. Dá para chegar aqui? Eu disse, dá. Cheguei lá, subi o carro e ele me dá um envelope com 200 mil quase. Eu disse, está aqui, este é Amém. O servo de Deus, André Vitor. Deus abençoe. Deus te abençoe. E me deu os 200 mil. E eu não queria. Eu disse, Senhor,
Pô, Mas é assim tão rápido. Essa é oração. E eu disse, me deixa eu te abençoar. Orei por ela aí. Cheguei a casa com lágrimas nos olhos. E eu disse assim para minha esposa: tudo acontece debaixo da vontade de Deus. Eu lhe disse, conta, amor. Ela contou, amor, são 200 mil. Eu disse, eu tenho 120 mil para pagar. Na igreja. E Deus deu mais. Tem dinheiro para cadeira. Não, cadeira também não comprei. Eu fui oferecido 90 cadeiras. Sim. 90, fora das 30 que eu comprei. 90 cadeiras. 90 cadeiras novas. Sei lá. Quer dizer, Deus começou a trabalhar. Olha, o engraçado é que quando abriu a igreja em 2019, 2020 vem a Covid. E Eu tive que fechar a igreja. Eu disse, para aqui, Senhor, você falou uma coisa e eu estou a ver outra. O poderoso foi quando entramos em estado de calamidade, ninguém poderia. Depois começamos a ter aquele momento de que já poderíamos cultuar. Algumas pessoas poderiam já, parcialmente até não, já poderia entrar 5, 6 pessoas nas nossas casas. E nós aí começamos a fazer o culto domiciliar. Aquilo começou a o quintal depois, culto domiciliar. Aí Deus me deu a ideia de um projeto. O projeto Eu Amo a Minha Igreja. Eu amo a minha igreja. Porque eu não tinha como arrecadar fundos para poder suprir o pagamento da igreja. Então o Senhor me fala sobre o projeto Eu Amo a Minha Igreja. Eu entrei com esse projeto Eu Amo a Minha Igreja e nós arrecadamos fundos de irmãos que nos foram ajudando naquele momento. Nós conseguimos pagar um ano, mesmo naquele estado, e Deus ouviu a nossa oração. Começamos a entrar em estado de calamidade, começar a cultuar de 2 metros, depois 1. Exato. E quando aquele estado passou, a igreja ficou muito cheia, porque todo mundo tinha fome de Deus. Amém. Então aí, quando a igreja encheu de tal maneira, então houve necessidade do pastor Tó agora não pregar poder. Doutrina, instrução. E começamos a instruir pela graça de Deus. Hoje nós estamos aí com 54 membros batizados ativos. Temos uma escola bíblica dominical consistente, com professores formados pela nossa sede. Quero eu também agradecer aos filhos que têm sido pacientes comigo, porque eu sou difícil mesmo, sou um pastor difícil, e você conhece bem as minhas exigências. E eu primo muito primeiro pela a decência, primo pela aquilo que é a espiritualidade. Então, hoje eu tenho bons cooperadores, tenho um filho que é minha cara, igualito, estão a ver o pastor Tó, estão a ver ele a ministrar. E pela graça de Deus tenho tido confirmações muito fortes da parte de Deus naquele lugar. E já apareceram, eu vou dizer uma coisa muito séria que aconteceu no meu ministério, nesse ministério que eu estou a viver. Eu já fui visitado 4 vezes por satanistas. Satanista mesmo, não é para brincar, satanistas. Quero ouvir mais. E que vieram para mim fazer pacto. Oferecer. Aqueles que veio o primeiro grupo. Disseram que eu não poderia ficar ali. Que poderiam me matar. Eu continuei a fazer a obra. Depois veio o segundo que me pediu 10 almas. Nós vamos fazer a tua igreja. Como é que você foi? Foi no espírito? Foram lá fisicamente? Espírito não, físico, descendar mesmo. Viemos falar com o pastor da igreja. Eu estou a fazer atendimento normal. Eles entraram. Eu pensei que fosse alguém assim. Sim, tem mais alguém? Sim, somos nós, queremos falar com o pastor. Eram quantos? Eram 3 homens. Uma trindade das trevas. Muito obrigado. Eu, pastor da igreja, vimos que a igreja... Sim, senhora, estamos aqui com um problema. Ok, sentem-se, por favor. Sentaram-se, são familiares? Não, somos sim familiares. Ok, vamos lá. Nós... Queres ser bem sucedido? Eu fiquei a rir. Conversa. É uma conversa agradável. Talvez.
E por quê? Olha, é assim. Nós precisamos de 10 almas aqui na tua igreja. Direito. Não foram subjetivos, foram objetivos. E você terá uma igreja muito cheia aqui em Viana. Porque nós conhecemos pessoas assim. Deu-me detalhes e tudo. E eu fiquei a rir. Eles, não, estás a rir o quê? Eu disse, as pessoas que estão aqui já estão compradas. Exatamente. My God. Estão compradas como? Não, Cristo comprou. Exato. Até eu estou comprado, eu não posso vender o que alguém já comprou. Mas você precisa pensar, daqui a uma semana, se você nos dá a primeiras 5 almas, vai ter um carro na porta. Eles me deram um sistema, como é que funciona? E eu disse, infelizmente, não. Não. Eu pensei que... depois comecei a ter muitas batalhas espirituais muito fortes. Exato. E mandaram-me mulheres e tudo lá na igreja para tentar me seduzir, para tentar... E esse é o segundo. E é o segundo perigo do ministério. Primeiramente vieram com poder. Depois vieram com... Mulheres. Veio mulher, falou comigo e tal. E essa é a razão do homem de Deus ter esposa abençoada. Então eu percebi que eu tinha que estar próximo com a minha esposa. Então automaticamente a minha esposa começou a participar nas clínicas pastorais, porque eu, quando oro para mulheres que têm problema de infertilidade, assim, os lugares sensíveis da mulher eu não toco. Ela é quem toca, ela é que faz a oração, ela é quem põe as mãos. E ali eu comecei a aprender na prática. A última vez foi quando uns vieram e me disseram assim, nos dá tua esposa. Eu disse, minha esposa não está à venda. Ela é mulher de Deus. Então, quando esse terceiro grupo sai, chegaram mesmo assim para querer matar a esposa. Vamos conversar, é negócio, isso é negócio. Quem vai ver esse vídeo sabe que isso é um negócio, isso é uma realidade. Só que eu não preciso da coisas das trevas. Eu tenho um Deus que pode suprir as minhas necessidades. Se Ele me dá, é Deus. Se não me dá, Ele continua sendo Deus. Eu não posso seguir Deus, aquilo que Ele dá, mas eu estou com Deus porque Ele é. Sim. E eu não tenho medo de pregar um evangelho santo, ferro e fogo, um evangelho pesado, porque há quem diz que o que eu prego é muito pesado. João capítulo 6, Jesus trouxe um evangelho pesado. Exato. Eu não preciso amassagear ego de pessoas, porque não, você vai ter, você vai ser. Antes de você ter, você tem que ser verdadeiro cristão, tem que aprender a base, tem que sofrer aí. Hoje nós temos um evangelho muito com falsas promessas. Hoje temos crentes mimosos. E hoje você, se usar uma palavra pesada para ele, vai ver sempre, aqui não há revelação, Deus não revela, mas que tipo de revelação que você quer na tua vida? Jesus disse, toma a tua cruz e siga-me. Essa é a revelação. Nós precisamos o quê? E principalmente nós os pastores, temos que tirar essa mentalidade medíocre nos crentes. Exato. Porque Jesus foi tão pesado com os discípulos e olhou para ele, vocês estão aqui a fazer o quê? Se querem ir embora, vão embora. E dizer, esse tipo de mensagem aqui no nosso altar não pode funcionar. Funciona. Pedro disse, tu é onde iremos nós. Só tens a palavra de vida eterna. Porque Pedro entendeu o que nós temos ouvido e visto desse homem. Só ele pode nos conduzir ao verdadeiro caminho. E hoje eu olho em todas as experiências que eu passei, lutas espirituais, muitas lutas. Eu já depois da terceira vez pediram a esposa, depois foram. Sim, eu não aceitei, eu não tenho, eu sou da luz, luz não entrega a esposa. Não pode ter comunhão com as trevas. E a partir daí eu comecei a ter ataques espirituais muito fortes. E esse é um dos ataques espirituais que eu tive muito forte. Eu poderia perder minha vida. Conta-nos. Eu poderia perder a minha vida da seguinte maneira. Eu orei com alguém e houve uma retaliação muito pesada. E nessa retaliação pesada, eu lembro-me bem que as pessoas, os filhos oravam para mim, eu também orava, eu também buscava a presença de Deus. Mas chegou uma fase que eu senti que eu poderia mesmo morrer.
Só que eu ligo para minha mãe. My God. E ela instruiu a minha esposa. Já oraram com azeite? Já. Nada. Oram com álcool. Álcool. Essa é uma revelação que não é para o nosso nível. Eu não sabia que o álcool foi tão eficaz na minha vida que à medida que ela usava, orava e colocava o álcool na mão, ela quando colocava o álcool no meu corpo, eu sentia como se fogo entrasse. My God. Primeira noite, segunda noite, terceira noite, na quarta noite eu já estava de pé. My God. Penso. E eu disse aos meus filhos, Deus ouviu a nossa oração. E quando eu me levantei para a igreja aplaudia fortemente, porque na igreja estavam a sonhar com caixão. Pastor vai morrer, pastor não sei quanto. Nós aqui, quer dizer, a igreja estava a viver um momento difícil. Glória a Deus que eu tenho um filho espiritual muito forte. Muito forte, que ele também intercedeu muito. Aquele já era a segunda vez que eu passo pela morte, porque seria o meu filho a morrer. Miro, tem que começar a orar por mim. Meu filho poderia morrer nos cuidados intensivos. E eu tive uma experiência, a mesma experiência que eu tive com Deus, que Cristo me aparece. Apareceu também quando meu filho estava hospitalizado. O meu filho estava hospitalizado no Capalanca e todo mundo dizia assim, ele vai morrer. Só que na quarta noite, o homem de branco veio. My God. Eu só sei dizer que o homem de branco veio. E esse homem de branco me apareceu 3 vezes. Numa vigília, quando preguei na Glória de Deus, o pastor Fonseca vai te falar. A minha mensagem foi o homem de branco. O homem de branco. E ele veio. Aquilo foi um mover. E os sinais que ele me fez aí, ele fez também quando meu filho estava nos cuidados intensivos. E quando ele entrou, esse homem de branco, exato, ele estendeu as mãos. Quando ele estendeu as mãos, saíam coisas azuis. Eu não sei explicar, só vi aquela cor azul a sair. E entrava nas crianças. My God. E eu posso entender que era a vida de volta que ele estava a trazer. Jesus. Forte. Foi uma noite de oração muito intensa. Havia uma criança de nome Kiami. Bem negativo. Okay. Os médicos disseram assim, se até 14 horas o sangue não aparecer, ele morre. A unção de Deus tomou meu coração. E eu disse na mãe do Kiami, me dá o Kiami. Eu fiquei com o Kiami no colo desde as 10 da manhã. O sangue só apareceu às 18. O Kiami estava vivo. My God. 8 horas. O médico disse, se o sangue não aparecer 14 horas, ele vai morrer. Ele é B negativo. O B negativo só apareceu, o sangue só veio no hospital 18 horas. 18 horas. E estava conservado pela unção. O doutor que estava lá perguntou, você quem? Jesus. Forte. Eu disse, não, eu só estou com o Kiami aqui. O Kiami está vivo. Aplicaram-lhe o sangue. O rapaz está aí, vive no 30. Glórias. Glórias, Jesus. A mãe dela me perguntou assim, o que eu posso fazer para... Eu não sei. Quer dizer, são coisas que eu vivi muita coisa com Deus. Poderoso. E eu digo assim, eu vou me desviar, mas para quê? Para onde? É muita mas coisa. Qual é a vontade que eu posso não ter a fama que muitos têm, mas eu tenho o meu tesouro com Cristo. Por isso que eu fico com medo dessas coisas. Eu prefiro me preservar, ficar com as minhas memórias, porque eu acredito que daqui a pouco eu escrevo os meus livros, sim. Amém. E tem muita coisa que eu preciso narrar. É muita coisa que eu vivi. Exato. É muita coisa. Então, na obra, eu presenciei a ressurreição de criança. My God. No altar. No altar. Deus me disse, lhe leva no altar. Levanta a criança. Mas como é que foi? A mãe chegou com a criança na igreja? Nós a cultuar, um vento estranho entrou na igreja.
E a mãe, nós cultuávamos as minhas fotos antigas da igreja, nós cultuávamos até fora. E a criança estava fora. Há um remoinho que passou aí no bairro, próximo da porta, e aquilo atingiu a criança ficou literalmente morta. Exato. Foi. A mãe grita: pastor, o meu filho. Nós estávamos numa oração forte. Eu disse: vão me fechar a igreja. Criança morre no culto. Vão me fechar a igreja. O reverendo Francisco, vou lhe justificar com. A igreja toda atônita, sabe? A igreja fica apavorada. E eu olhei para aquilo, eu tenho que dar resposta. Exato. Há uma graça que subiu na minha vida. Eu não aconselho ninguém a fazer o que eu fiz, ok? Aquilo foi um momento de fé maluca. Não é momentânea. Algo de momento que eu disse: traga uma criança, eu pisei na Bíblia e subi na Bíblia. E eu levantei a criança. Não façam isso. Não façam isso. Aquilo foi um momento de fé só meu mesmo. E eu disse: Senhor, essa criança veio bem, devolve a vida nela. A criança começou a soluçar. Chamou o nome da mãe e disse: tenho sede. My God. Eu fiquei famoso na CAOP. Fiquei famoso. Só que as pessoas estavam a me tratar por profeta. E eu disse: eu não sou profeta, eu sou pastor. Pastor. É meu pastor. Eu sou pastor. Pensa. Os dons estão. Isso, pastor, isso vai lembrar algo que o pastor disse aqui. A igreja tem que dar resposta. Isso vai lembrar um episódio que eu tive há um tempo no Pinto, há uns anos no Pinto. Que houve uma irmã, ela estava cantando no grupo de louvor. Lá eles louvavam, e de repente ela caiu, apagou. Todo o culto, nem um sinal vital, nem nada. O culto terminou. Os mais velhos pediram para a liderança da juventude ficar com a jovem e começaram a orar com ela. E ficaram a orar sem nenhum movimento. E eu estava a sair já, eu não estava encarregado no quê? Eu a sair, os presidentes diziam assim: fica aqui, espera. Fiquei na porta. Fiquei. Quando eram 21h30, os jovens meteram a jovem nas costas e estavam a sair a correr. Eu disse: estão a levar onde a jovem? Não, tem que levar em casa. Eu disse: não, a igreja tem que dar resposta. Sim, isso eu aprendi com o meu pastor, o Samuel Pascoal Adão, Docho. O pastor Docho. Sempre ele foi um mentor muito forte para mim. E nessa área de libertação, meu velho. Paz e graça. Eu estou aqui, eu sei as bênçãos que você fez e trouxeste na minha vida. E ele sempre me ensinou algumas coisas, e acho que em tudo na minha vida ministerial ele sempre acreditou no meu potencial. E ele sempre dizia que o Tô é muito especial, ele me chamava assim: o Tô tipo não bate bem. E é um ministro que não bate bem. Ele é muito. Ele dizia assim que eu sou muito sanguinário, porque quando tenho uma coisa na cabeça, eu não tiro. Se Deus me falar assim, é isso. Hoje testemunhou um jovem que foi lá para a igreja hoje no culto de oração e libertação. Ele perguntou assim: ainda existe esse mover dentro da igreja? Eu disse: o que é que você sentiu? Ele disse: o que eu senti aqui. Há anos que eu não sinto. Miro, vamos lá visitar, viu? Não, estão convidados a um dia cultuarem conosco. Nós, na verdade, somos uma igreja simples. O pastor é simples, a igreja é simples. Nós é só power. Se estamos de pé ou sentado, é só. Onde tem a graça de Deus, onde somos comunicados Jesus, nós ficamos. Não, é que Jesus é real, sabe? Não é utopia, ele é real. É real. Nair me cantou. Não, Jesus é real. É real. Olha, e sabe, eu não sei porque que as pessoas duvidam do poder de Deus. Não sei porquê. Quando você estiver bem, uma vez eu fiquei assim a analisar bem. E eu sou muito fã do apóstolo Paulo. Principalmente os dois pastores que eu amo, Timóteo e Tito. São os pastores jovens que quando eu leio as cartas de Paulo, eu vejo que
havia uma grande responsabilidade para esses pastores. Exato. São pastores jovens e Paulo teve um cuidado muito forte em doutriná-los e ensiná-los como é que a obra poderia ser feita. Então, eu tenho essa referência muito do Timóteo, porque ele quando Paulo fala da graça que o Timóteo tinha, ele diz: não despreza o dom que há em ti. E o que acontece na nossa geração? Nós temos muitos jovens que têm graça de Deus, precisam de orientação. Orientação, exato. A graça está aí, o poder está aí, precisam de orientação. Eu só sou o pastor que sou porque eu passei na mão de boas pessoas e, acima de tudo, a base da minha mãe. A minha mãe teve ela tem até hoje uma grande influência naquilo que é o meu ministério. Exato. Eu nunca me via ser pastor, mas eu comecei a exercer, por exemplo, aquilo que é a oração dentro de casa. A minha mãe sempre me ensinou a conquistarmos as coisas pela oração. Pela oração. Queremos carro, vamos orar. Queremos casa, vamos orar. Queremos trabalho, vamos orar. Quer dizer, a minha mãe é aquela mãe que me ensinou que tudo vem pela oração. Exato. Estou a orar, vai se sacrificar. Está a orar, está a estudar. Está a orar, está a se formar. E ela dizia sempre, e eu levo isso comigo, as coisas de Deus demoram, mas chegam. Mas chegam. My God, my God, my God. Porque você, enquanto está a demorar, você não sabe, disse na matemática, artifícios que Deus vai usar para poder resolver o teu problema. Assim, tipo hoje, você está a resolver o meu problema e você não sabe. Esse testemunho que eu estou aqui a falar vai edificar vidas. Amém. E há pessoas, por exemplo, que já não acreditavam que Deus pode fazer, que ainda tem servos de Deus com essa graça, porque todos nós pensamos que estamos todos corrompidos. Exato. Mas não. Às vezes nos conservamos para não vivermos a corrupção de muitos. E muitas das vezes o pastor Sadraque também fala sobre esse negócio. Exato, exato, muito. Precisamos nos conservar. Então eu sou daqueles que ainda me conservo. Amém. Por isso é que você nunca ouviu Estrilho Meu porque namorei, fez e desfez, não. Há um padrão de vida que eu tenho. Esse é o diferencial de ter base, ter estrutura. Eu fui amamentado no peito. No peito. Quem só recebeu o primão. Hoje, você quando vê, é Bibiron, muito Bibiron, mas graças a Deus cá estamos nós. Meu pastor, assim estamos a terminar. Infelizmente, está a ser uma bênção. Eu não sei. Quando eu digo no evangelista Wilson, nosso agente desse espaço, eu quero fulano, a minha expectativa já está lá. Porque ele só pega o telefone e começa a ver, eu quero o pastor todo. Aí tudo começa a vir e eu sabia que ia ser isso. Amém. Pastor, Deus abençoe rico e poderosamente. Obrigado. Eu estou enriquecido. Acho que a minha alegria nos últimos dias tem estado em sentar aqui e conversar com pessoas com a graça que o pastor tem. Amém. E isso é riqueza. Amém. É riqueza mesmo. Amém. Amém. E não se troca por nada. É um privilégio para mim, né? Tá aqui o programa de um filho e o filho com o Wilson, que é amigo do meu irmão também, servo de Deus, e fizeram meu convite e eu não poderia dizer um não. Eu tinha de vir, né? Naquele pouquíssimo que o Senhor nos tem usado, a gente falar um bocadinho da graça de Deus na nossa vida. Não é questão de vanglória, não é questão de exaltação, porque não tenho nada que me vangloriar, não tenho nada que me exaltar. A única coisa que eu procuro ser é preservado, reservado e fazer a obra de Deus conforme o Senhor deseja. E nesses últimos anos eu tive uma graça muito, muito, muito forte. Amém. E o Senhor me tem ajudado, tem me dado orientação, graças a Deus,
Tem coisas que têm acontecido na nossa vida, falo nossa, eu e a minha esposa, que é só mesmo a mão de Deus, e se não fosse Deus nós não estaríamos aqui. Glórias. Tem algumas pessoas, já estamos na reta final, algumas pessoas que vão ver e vão querer conversar com o pastor, procurar o pastor. Então gostaríamos que o pastor deixasse as redes sociais, endereço da igreja, pessoas que vão querer visitar. Amém. Pessoas que vão querer abençoar, é para abençoar. Amém. Nós, a minha rede social é Tom Manuel Pastor. Também a rede social da igreja é ADPM, Congregação Eunatã. Exato. Essas são as nossas redes sociais. Localização? Nós estamos localizados em Viana, na entrada da Rua Brasileira, propriamente na Rua 14. Estamos aí na Rua 14A, e junto da barbearia do Quatro Mancos. Acho que é a barbearia mais famosa. Referência, ok. E a referência só chegar. Mesmo chegando no restaurante Chine, dizendo só que eu vou na igreja, chegando na entrada da Brasileira, tem aí onde chamam. Tem aí umas zonas que os taxistas aí que eles chamam Ângelo, Boa Fé. Ok. Então dobra à direita, chegando no restaurante China, é só perguntar: vou para a igreja do pastor Tô. Eu sou muito conhecido aí. Ok. Sou muito conhecido aí. A igreja que era a antiga padaria. Era uma padaria. Ok, agora você Faziam pão lá. Agora nós estamos a dar o pão de Deus lá. Aleluia. Então não deixou de ser padaria. Só Mudou. o padeiro é que mudou. Aleluia. Bênção, bênção. Então, por favor, se subscreva no canal. Por favor. Nós precisamos crescer. Precisamos levar esse tipo de conteúdo impactante que leva pessoas a se render aos pés de Jesus. Se subscreva no canal. Partilhe partilhe com muita gente mesmo. Tem pessoas que precisam ouvir isso. Tem pessoas que precisam ter um encontro real com Deus. E a partir da tua partilha, deixando Deus te usar, que essas coisas vão simplesmente continuarem a crescer. Deus abençoe rico poderosamente. Estamos a terminar e o nosso agente evangelista Wilson acabou de chegar no fim. Vai ter que assistir o vídeo completo. Vai ter que assistir 3 vezes para entender. Muita bênção. Deus abençoe rico poderosamente, meu pastor. Amém. Pode cortar. Não, depois no corte. Meu pastor, terminamos. Epa! Nossa!